Ofícios da CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, revelam que o governo Jair Bolsonaro cortou a alimentação doada aos Yanomamis, mesmo após ter sido alertado da grave situação e do pedido de manutenção de entrega da comida aos indígenas. Olha só, eu vou trazer aqui para baixo para vocês verem. Esses aqui são os 3 ofícios, marquei de amarelo. Dia 30 de junho de 2021, foi enviado um ofício para avisar que ele estava com um quadro de déficit nutricional grave. Dia 1º de fevereiro de 2022 e dia 23 de março de 2022, a mesma coisa. Não só não teve resposta nenhuma, como ainda teve a retirada da alimentação dos Yanomami, alimentação, água potável, remédio, e aí a gente viu chegar onde chegou. Ô Everton, se isso não é genocídio, o que que é? Cara, eu tenho uma dificuldade muito grande, Ricardo, de falar sobre esse assunto, assim, porque é nessas horas que eu sou banido das plataformas, entendeu? É quando eu tenho que falar alguma coisa sobre um negócio desses, que dá, assim, me dá vontade de entrar na internet e pegar algumas pessoas que eu vejo nas lives e sacudir elas, assim, como é que vocês não estão vendo isso? Como é que vocês são capazes de apoiar isso de alguma forma? Como é que vocês são capazes de relativizar, de dizer, ah, não, mas é da Venezuela, é de não sei de onde. São os órgãos do nosso país que estão dizendo. Não é partido, não é nenhuma ONG, não é ninguém, não é de dentro do próprio governo que vem as informações. Então, assim, é inacreditável que a gente tenha vivido isso. É inacreditável todas essas coisas. Quando a gente cai para esse lugar do genocídio, é inacreditável que a gente tenha passado por essas coisas. É inacreditável que a gente conviva com os símbolos que a gente convive, sabe? Tudo isso vem de uma mesma raiz. É inacreditável que a gente tenha reeditado no nosso país as piores práticas políticas e pensamentos lá da primeira metade do século XX, sabe? Eu falo com o Ricardo que muitas vezes sobre isso, assim, eu acho muito triste que o momento político que a gente viveu parece que tenha prendido a gente na primeira metade do século XX. A gente só discute ideologias da primeira metade do século XX. Só que quando a gente vê essas imagens, que parece que saiu direto de um livro de história para assombrar a gente, olha, eu não sei, eu que lutei com unhas, dentes, garras contra isso, me sinto envergonhado disso ter acontecido na minha geração, saca? Eu que tenho um filho de 2 anos, eu falei com o Ricardo assim, Ricardo, eu estou escondido na cozinha chorando quando eu estava vendo a matéria do Fantástico, porque é inacreditável que o Brasil tenha produzido aquelas imagens. Assim, se você que votou nisso, que apoiou isso, que apoia isso, se você não está morrendo de vergonha, você morreu por dentro, meu amigo. Essa é a real. Precisa ficar bem claro o seguinte, essa situação dos Yanomami foram avisadas inúmeras vezes. Foram mais do que avisadas. Teve uma determinação da Justiça, do Luiz Roberto Barroso, para que o socorro fosse feito, e acabou o mandato e não foi feito. Então, vai ser difícil para o Bolsonaro não convencer o Tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional de Haia, de que não houve intenção nesse tipo de prática. Porque foram vários comunicados, vários ofícios, vários alertas, reportagens de televisão desde 2021, e mesmo assim nada mudou, nada foi feito. Pelo contrário, foram feitas ações ativas. Vai ser difícil convencer que não houve dolo, que não houve intenção de acabar de vez com os indígenas Yanomami. É bem difícil. Não, e vamos lá, é só fazer o retrospecto, é só pegar as falas do ex-presidente. Ele falou com todas as letras, falou em plenário que a cavalaria americana tinha feito um bom trabalho e que por isso os americanos não tinham mais este problema no país deles. E antes que alguém venha dizer que quanto mais a gente se indigna com algum crime cometido pelo governo anterior, mais chamam a gente de lulista, de petista e tudo mais. Então, assim, que fique claro, o Brasil é uma vergonha na relação com seus índios em todos os governos. O governo Lula foi vergonhoso, o governo Dilma foi vergonhoso, o governo Fernando Henrique foi vergonhoso. Tudo é uma vergonha. A vergonha é nossa. Porque quando eu vi essas imagens também, eu também pensei sobre isso, na minha vergonha particular. Assim, de como eu não me mobilizei antes, quando tiveram outros alertas em outros momentos. Precisou chegar num nível de desumanidade que beira referências, né, ao Holocausto para a gente acordar. Assim, então, assim, os governos todos foram horríveis, mas esse foi criminoso. Sabe? Os outros todos foram negligentes, esse foi assassino. Tem uma diferença. Sabe? Então, assim, a gente tem que botar a mão na consciência, todo mundo, de todos os espectros. Pensar, realmente, a gente é extremamente cruel
com os indígenas, sempre foi, a gente nunca deu bola, nenhum de nós deu bola. Nenhum de nós deu a mínima, essa é a real. Mas o que aconteceu agora foi um projeto, faz parte de um projeto que acha, necropolítica é o que chama, tá? Se quiser complicar um pouco a história, dá um Google para ver o que é. Uma política que tem a morte no centro, que resolve os seus problemas ou matando ou deixando morrer. Né? E nesse caso foi deixando morrer. De alguém que falou abertamente milhares de vezes que tinha que abrir para o garimpo, tinha que abrir para os madeireiros, né? E que os índios eram um problema que os americanos resolveram muito bem com o genocídio. Então, assim, lamento, se você defende isso, nossa, melhore. É o tipo de coisa que não tem como defender. Como você falou muito bem, desde sempre eles foram negligenciados. E a ironia das ironias é que o único presidente que fez alguma coisa realmente grande por eles foi justamente o Fernando Collor de Mello, que foi quem delimitou a área, quem demarcou o território indígena Yanomami lá em 1990. E assim, a primeira atitude do Bolsonaro em relação a esse povo foi justamente a atitude de tentar cancelar a demarcação de terras indígenas. Em 1992, ele era deputado federal, ele entrou com um projeto de lei para anular, um projeto de decreto legislativo, perdão, que é para anular a decisão do presidente, ou seja, cancelar a demarcação da terra Yanomami. Ela ia deixar de existir. Foi o primeiro ato do Bolsonaro em relação ao povo Yanomami. 2 anos depois da demarcação da terra, ele pediu para desfazer. E aí depois, quando ele vira presidente... Aliás, aí depois, em 2005, tem esse discurso criminoso com relação a eles, quando ele disse que a cavalaria americana fez certo, porque dizimou os índios e acabou com o problema, e isso, os americanos, então, em tese, não teriam mais esse problema, por quê? Porque exterminaram os índios, e ele diz assim, na cara mais lavada do mundo, tá lá na ata da Câmara. Eu fiz um vídeo, inclusive, em que eu mostro essa ata, quem tiver dúvida, pode ir lá e conferir. Ele fala exatamente, textualmente isso, que eles foram dizimados e que isso resolveu o problema dos americanos. Então, assim, a necropolítica por quê? Porque como é que se resolve o problema? Temos uma doença, deixa morrer todo mundo, os que sobrarem a gente toca o barco. Isso é necropolítica, gente. Tem uma população indígena que está me atrapalhando, vamos eliminar essa população indígena e resolve o problema. Essa é a necropolítica. Tem que fazer uma operação. Eliminando aqueles elementos que ele considera desprezíveis. É o pobre, é o preto, é a mulher, é o gay. É desprezível? Deixa morrer todo mundo. E aí a gente fica livre desse problema. Isso é necropolítica. Não, e às vezes é ativo. Às vezes eu quero que a operação na favela seja o mais violenta possível. E se bater um recorde de matança, eu vou comemorar e vou dizer, bravos policiais, vamos dar uma condecoração. E homenageia os policiais quando acontece. Né? A gente teve o caso lá do Jacaré, né? Do Jacarezinho, se não me engano, teve um massacre que ele parabenizou. Então, assim, é uma política intencionalmente morticida. E, cara, sem falar na máquina do tempo invertida, que é achar que garimpo é progresso. De que achar que invadir a terra dos indígenas e derrubar a madeira e tirar o ouro e poluir tudo, que isso é progresso. Não, vai chegar o progresso naquela região. Pô, isso é o progresso do século XVIII. Sim.